Salve, salve senhores, Knight aqui, começando 2024 com um videozinho com as atualizações nas builds do Arcanista, após Tormento 4 e Tormento 5, né? Algumas coisas mudaram desde as últimas vídeos de build que eu fiz isso aqui, então vou estar passando como eu me adaptei a esse cenário, começando aqui pelo Battle Mage. PVPzinho, eu acho a build mais legal de se jogar com, não só com Arcanista, acho que é uma das minhas preferidas entre todas as classes. Dinâmica, forte, dá pra pegar um KDA legal e não entra na categoria de build sem dedo, né? Você precisa estar sempre ligado no que está rolando. Então, primeira alteração aqui em relação à última versão que eu tinha apresentado dela, com as duas novas partes do set Raid. A primeira variação que eu estou usando dela é 4 Vitus e 4 Vigarista. Antes a gente estava usando 2 Vitus e 4 Vigaristas, né? O Vigarista para sustain, manter a gente vivo mais tempo, porque é uma build que exige muito engage em combate, então se manter vivo é muito importante. E os 2 Vitus adicionais aqui, eles vão gerar um buff de velocidade de ataque primário, muito importante. Então, a base do nosso dano, algumas alterações feitas aqui, né? Eu passei a usar o peito, que gera um orbe elétrico que dispara raios à medida que a gente vai usando o nosso ataque primário. Então isso cria uma sinergia com a nossa nova elétrica, né, que por si só já aumenta a velocidade de ataque primário. Então acaba virando uma opção aqui muito forte, baseada na torrente arcana e ataque primário. E aí, como eu uso a Lamento de Mãe, né, que gera um buff de crítico, essa offhand que cria imobilização na eletrocução se torna ainda mais eficiente. Então essa variação com ataque primário é excelente, muito forte, ataca muito rápido, proca muito essa imobilização, então opçãozinha delícia. Variações que eu tenho usado para esse Battle Mage aqui, a gente tem a opção de mexer aqui no set verde e usar 4 Vigaristas e 4 Soturnos para manter o sustain e ganhar mais eficiência pós teleporte. Também é uma opção muito viável. Ou 4 Vitus e 4 Soturno também, numa variação mais vida louca, né? A gente perde o sustain, mas ganha muito punch. E aí, para essa variação com o Soturno, eu normalmente troco as essências aqui. O peito, eu fico entre usar o Nova Elétrica com Arcana Imobilizante, que é muito boa para escape no PvP, ou o peito novo, que lança raios pressurizados que causam mini stun no inimigo. Essas duas opções são muito fortes. E na ausência de um sustainzinho ou da velocidade de ataque, esses dois peitos da Nova Elétrica são excelentes escolhas. E aí, quando eu tiro o Virtu ali, eu gosto de colocar a Orbe Estigma carregado, que também aumenta a nossa velocidade de ataque. É importante manter isso aqui, esse uptime, o máximo de tempo possível. Então, isso também é uma opção muito viável, mas por enquanto eu tenho usado esse formato aqui e tem sido bastante eficiente. Essa formação aqui, eu cheguei a testar as duas árvores com ela, mas o Battle Mage ele acaba sendo meio papel para usar campeão, então não consegui tirar muito proveito dessa árvore aqui. E apesar de parecer
na primeira vista aqui a Carcereiro se daria bem com essa build, porque a gente está dando engage o tempo todo. A gente não tem a resistência e o sustain para conseguir fazer, por exemplo, o que a gente consegue fazer com o BK na build de ataque primário, que é tancar horrores com essa árvore aqui. Então também não considero uma opção viável. Eu estou usando o Executor, que dá um buff muito grande para quando você pega inimigos já com a vida lanhada. É uma opção muito viável, mas não seria nenhum absurdo manter usando o Gladiador aqui. Que o Enganar a Morte sempre salva, né? Então, o Gladiador ou o Executor são as minhas primeiras indicações para esse formato de Battle Mage. Voltando aqui, a build de High DPS. Mantive basicamente a mesma estrutura, né? O que eu mudei foi que eu peguei a essência nova aqui, então com essa redução de recarga da desintegração a gente consegue manter o Orb para 100% de uptime. Muito, muito forte. E eu estou usando para essa build de High DPS, como eu já tinha comentado, né, como a base dela é ataque primário. Eu mantive os 4 Vitus e com as possibilidades novas eu coloquei 4 banquetes também. Que, como a gente abusa muito do dano contínuo nessa build, nossa chance de acerto crítico sempre vai estar muito alta, né? Só a adição dessas duas peças aqui já foi possível aumentar em 25 milhões de dano naquele teste de 1 minuto. Então eu cheguei a bater 85, 86 milhões. Eu mexi nas gemas aqui também. Acho válido falar que eu passei a usar 3 itens despertados, né? Onde eu coloquei uma vigor de Carson grau 10 aqui no peito, pegando 10% a mais de dano na nova elétrica, que é o Orb do ataque primário lá. 10% de dano aumentado aqui na calça da desintegração e 10% de dano no projétil mágico aqui com a lamento de mãe. Perco muita ressonância aqui, mas PvE, a ressonância não é tão relevante. É importante você conseguir achar melhores combinações. Se eu pudesse, eu tiraria mais algumas dessas gemas 5 estrelas aqui para conseguir um punch melhor. Se eu conseguisse upar uma Grilhão da Dor no grau 10, certamente eu estaria usando ela aqui. Uma Mordida da Víbora também, que é outra fonte de dano contínuo muito forte. E aí daria para mexer em algumas coisas. Como eu não tenho, eu sigo usando o recipiente soturno aqui dentro da Sangue Malévolo. Negócio de gema auxiliar tem funcionado bastante, eu tenho gostado muito do que eu tenho conseguido de resultado com isso. Então, recipiente soturno para uma build baseada em ataque primário e velocidade de ataque é uma ótima opção. Outras gemas que eu tenho usado de auxiliar, em alguns casos, é a Centelha do Vazio, que também tem um proc bem legal, e a gema nova lá, Bocarra, alguma coisa, que também é outra opção muito fluida, mas essa formação aqui para as gemas que eu tenho em mãos me deu o melhor resultado até agora. Então, High DPS, 4 banquete, 4 Vitu, e os itens aqui mantêm os mesmos. Uma build de farm, speed farm, que eu estou usando tanto para mundo aberto quanto para farmar torre. Foi o que mais teve variação, eu gostei muito do resultado que eu consegui aqui. Então a gente usa eletrocução, a armadura gélida, nova elétrica, o dilatação temporal e a torrente arcana. Dilatação temporal com o capacete aqui, que muito forte o efeito, que aumenta a velocidade com que os efeitos de dano contínuo e dano terrestre procam. Então toda a stack de dano que a gente colocar no nosso inimigo, ela vai procar mais vezes. Isso simula um efeito de potência mais alta, né? Não necessariamente potência mais alta, porque potência mais alta aumentaria o tempo com que
a duração desse efeito no nosso inimigo. Isso aqui vai fazer ela só acontecer mais vezes dentro daquele intervalo. Os testes foram muito promissores com esse buff aqui. No peito, a nova elétrica que muda a gente de forma e a gente vira uma bola de eletricidade. Teve um rework dessa essência aqui, onde quando ela foi lançada, você entrava nessa forma, você não conseguia usar outras skills enquanto você estivesse naquela forma, mas agora você consegue. Então a gente consegue manter um uptime dessa forma viva maior parte do tempo possível e usando as outras skills. Então simplesmente uma excelente opção. Mantém a gente uma velocidade de movimento muito forte e a gente praticamente só passa pelos packs de inimigos e o dano contínuo faz o resto do efeito. A ombreira a gente não tem uma opção muito eficiente, mas essa aqui, que a armadura de ela reduz a quantidade de dano contínuo que a gente recebe. Dá um sustenzinho legal pra gente não precisar ficar parando, preocupando com cura. A calça da torrente arcana com projetos rastreadores. A arma, a torrente arcana gera aquele orb que fica disparando projéteis nos inimigos sozinho. Básico. A orb, a armadura ciclone, que conjura tempestade em torno da gente, causando dano aos inimigos próximos. Mais uma fonte de dano contínuo ali, que a gente não precisa parar para usar. Na arma principal, a gente diminui a duração da dilatação temporal, para a gente manter o uptime dela. E aqui, redução de recarga da nova elétrica também, básico. Tudo visando manter o uptime das nossas skills aqui. Nos itens verdes, 2 Vitus, 4, 2... Opa, o que aconteceu aqui? A gente está usando 4 flagelante. E assim, o armário está mostrando errado ali, os buffs são 4 flagelantes. Que a gente ganha 15% de aumento de dano aumentado para todo dano contínuo e dano terrestre. E a cada vez que a gente causa 5 danos no inimigo, a gente dispara uma estrela cadente que causa mais dano. Então isso aqui é a nossa garantia de que o nosso dano contínuo vai ter o maior efeito possível, onde a gente passa com as nossas skills pelo grupo de inimigos e deixa, se eles não morrerem instantaneamente, esse bônus de 4 peças do flagelante vai fazer o resto. 2 banquete aqui, que adiciona mais 15% de dano contra inimigos sofrendo efeito de dano contínuo. Então esse pack flagelante e banquete funciona muito bem junto. Cheguei a testar 4 banquetes, 4 flagelantes, mas acabei preferindo ficar com 2 banquetes e 4 flagelantes para poder melhorar aqui colocar 2 Vitus e ter esse aumento de duração de efeito benéfico, que isso vai ajudar a manter a dilatação temporal de pé, vai ajudar a manter a armadura de pé e vai ajudar a manter a forma da nova elétrica de pé. Tudo isso é considerado efeito benéfico, então ajuda com o nosso uptime ali. Aí aqui de excelência para build de speed farm, tecelão para torre é uma excelente opção. Se você for fazer purificação, é muito viável usar inclusive a massacre, onde você vai conseguir mais velocidade de movimento, mais dano causado, quanto maior for a sua quantidade de abates, né? Aí para farm de torre, essa é a única opção aqui que fica de fora, porque a gente não quer aumentar o tempo com que a nossa barra de abate permanece de pé. Mas para fazer DG, se você quiser usar essa build tecelão, e para open farm, né, bestiário, sempre vai ser aqui a caça-tesouros, que não funciona dentro de DG, mas para mundo aberto é a melhor opção ali dentro. Não tem muito o que discutir quanto a isso. E build de canalização aqui, já é uma que, ao contrário da Speed Farm, que também usa dano contínuo, eu já fiz o contrário, né? Já estou usando 4 banquetes e 4 flagelantes. E
Aqui é onde a gente tira o máximo de proveito desses caras, porque a gente mantém o buff dos 4 flagelantes ali causando dano extra à medida que a gente ataca o mesmo inimigo. E a gente entra aqui com a chance de acerto crítico aumentada. Então essa é uma build que abusa muito do acerto crítico em cima do dano contínuo, que torna ela muito eficiente, né, principalmente para grandes densidades. Esse é um formato que funciona tanto no PvE quanto no PvP, com alguns pequenos ajustes, né, porque a gente tem Vento Arcano e Cristal Gélido dando controle e teleporte para mobilidade, desintegração para burst damage. E o dano contínuo que a gente coloca aqui com gelidez no vento, gelidez no cristal e a queimação aqui do ombro da desintegração são muito fortes, muito potentes. E a build de canalização normalmente eu uso para fazer fenda, então geralmente eu estou com a tecelão ativa. Mas no PVP também ela vai funcionar muito bem. Essa é uma build que promete tirar muito benefício da árvore nova do H6, né, que eu não liberei ainda, que é essa patrulheiro aqui. Eu já vi alguns reviews dela e ela vai gerar um benefício muito grande de dano e acerto crítico quanto mais longe você se mantiver do inimigo. Então tô curioso para ver se eu vou liberar, poder testar essa build de canalização com ela. Mas por enquanto é isso. Acho que essas foram as principais alterações que eu fiz aqui em cima do Arcanista com esse novo cenário. Essa build continua muito forte. Ainda quero ver algumas variações, algumas possibilidades para aproximar mais o DPS do Arcanista do que eu consegui com o BK. Mas o BK tá batendo absurdamente muito mais. Mas são alguns pequenos ajustes que dá para ser feito. Igual eu falei, grilhão da dor, a mordida da víbora, são gemas que se encaixam muito bem aqui nessa formação. Suplício Eterno, isso fica de dica até para quem não gasta muito com o game, não quer investir uma grana muito pesada. São gemas de 1, 2 estrelas que dão um punch muito grande aqui dentro. Então a gente tem, é mais factível, né, de colocar no grau 10, então Vigor de Carson, gema de 1 estrela, Poder Comando, gema de 2 estrelas, Lamento Tamanho, gema de 2 estrelas, Grilhão da Dor, gema de 2 estrelas, Mordida da Víbora, gema de 2 estrelas, Suplício Eterno, gema de 1 estrela, Olho do Berserker, gema de 1 estrela. Tem até inclusive algumas gemas novas que tem um poder muito, muito forte. Deixa eu... que lançaram agora, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Gemas lendárias, eu esqueço o nome dela. Deixa eu ver se é essa. Essa é o Olho do Inflexível, que aumenta o dano contínuo causado também, uma gema de 1 estrela, que se encaixa muito bem com essas builds de dano contínuo do Arcanista, então vale muito a pena. E tá num preço bem baixo, então não é uma dificuldade tão grande assim colocar ela no grau 10. Então são muitas combinações ali que dá para fazer e que vai extrair um poder muito alto dessas builds do Arcanista no geral, né? Acho que no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários aí. Vamos trocando ideia, vamos compartilhando nossos resultados e vamos elevar o nível de todo mundo aí o máximo possível para que todo mundo consiga se divertir. Beleza? Valeu, obrigado a todos, feliz ano novo e bora pra cima.